Bem-vindos ao podcast Vai a Linha Cruza. Este é o primeiro episódio do nosso podcast em que vamos falar sobre futebol e sobre alguns temas acerca de futebol. Hoje vamos falar sobre a seleção feminina que vai participar no Europeu, que começa no início de julho. Quero dar os parabéns primeiramente à seleção feminina sub-19 pelo torneio que realizou na Polónia. Foi um torneio muito bem conseguido por estas jovens jogadoras. Fizeram um feito inacreditável. Já tinham feito história a participar neste torneio. Ainda fizeram mais história em chegar às meias finais e baterem-se de frente contra a seleção francesa. Não passámos por pormenores, mas foi uma exibição muito, muito, muito positiva das nossas jovens jogadoras. Então, dar os parabéns por isso. Sobre a seleção nacional lá feminina, quero tocar aqui em alguns pontos que me parecem importantes para o torneio que se aproxima. Primeiro ponto, não estou muito confiante nesta seleção para o europeu. Tenho que ser sincero, porque dos últimos jogos que tenho visto da seleção e pela falta de evolução na qualidade de jogo da nossa seleção, deixa-me apreensivo. Não gostei desta alteração em definitivo, que já vem sendo feita há algum tempo, mas de qualquer das maneiras não gostei desta alteração de sistema tático, não favorece as nossas jogadoras, principalmente as jogadoras de meio campo, que é o setor mais forte que temos na seleção, com bastantes jogadoras a atuar nas principais ligas europeias, principalmente na espanhola, caso a Tatiana Pinto, a André Jacinto e a Kika Nazaré, que espero sinceramente que esteja a 100% para o torneio, que é uma jogadora que vai nos fazer muita falta se queremos passar a fase de grupos, queremos ter essa ambição de passar a fase de grupos. Acho que a partir do momento que jogamos neste sistema tático com três centrais, com centrais que não têm propriamente as características para jogar neste sistema tático, e em relação a isso, eu acho que o selecionador devia voltar para este torneio à formação que mais sucesso deu à nossa seleção nos últimos tempos, que era o 4-4-2 de Losango, que dava capacidade de maior controle do jogo e de maior qualidade em jogo apoiado e ataque organizado. Que a partir deste momento de jogar neste sistema não conseguimos ter esse jogo apoiado e ataque organizado forte, porque acho que perdemos presença no meio campo principalmente, para além de todas as questões técnico-táticas. O que mais me vem à cabeça é a falta de presença no meio campo, principalmente quando é em transições defensivas, que nota-se um buraco gigante naquela zona e que temos bastantes dificuldades, principalmente com as melhores seleções da Europa, caso da Espanha e Inglaterra. Foi, foi, foi preocupante, abismal mesmo. O 7-1 e tanto o 6-0, tanto o 6-0 contra a Inglaterra nem foi. Os golos não foram muito a partir disso em questão, foi mais pela. Não temos capacidade para controlar a profundidade. Muitas jogadas de perigo e golos foram conseguidos a partir desse momento em que a exploração das costas da nossa defesa contra da nossa defesa. Para além disso, temos uma diferença abismal para estas melhores seleções, que é a capacidade de reação, intensidade, competitividade. É uma coisa mesmo bastante notória. Obviamente, não culpando as jogadoras individualmente, porque muitas delas jogam num contexto em que não há essa competitividade, que é a caso da nossa liga, da Liga BPI, que infelizmente temos dois, três clubes capazes de dar alguma intensidade quando se jogam entre si, mas todos os outros jogos são jogos quase sentido único e tem que se fazer melhor, tem que se profissionalizar as ligas, tem que haver investimento nos clubes portugueses da parte da federação, tem que haver mais ajuda da parte da federação para podermos alcançar esse nível com outras equipas, para termos um campeonato mais competitivo. Ok, que já temos algumas medidas
que aplaudo que é uma redução de clubes que jogam na Primeira Liga, porque não faz sentido termos 12, 14 equipas no campeonato quando as que costumam ficar nos últimos lugares tem uma diferença muito, muito, muito grande para as equipas que costumam estar acima. Então mais vale reduzir o campeonato com menos clubes e tentar dar mais competitividade nos jogos entre si do que propriamente termos 20 ou 40 equipas no campeonato e depois são jogos claramente de treino para as melhores equipas. Portanto, acho que foi uma boa decisão. Qualquer das formas, temos que investir nestas equipas portuguesas, principalmente as que estão mais abaixo, para dar mais competitividade e para termos jogos mais competitivos e consequência disso, as jogadoras irem mais preparadas para defrontar as melhores equipas do mundo também. Porque olhamos para o jogo contra a Espanha, contra a Inglaterra e mesmo contra a Bélgica, já numa fase mais adiantada do encontro, mas notou-se alguma diferença, no jogo contra a Bélgica, um caso anímico, mas, mas os problemas estão lá na mesma, que é a falta de capacidade de ataque organizado, tentarmos sempre explorar a velocidade das jogadoras mais adiantadas e mantemos uma falta de eficácia gigantesca. Temos que tentar melhorar esse aspecto, porque não podemos ter, imaginemos, 6 7 8 oportunidades e não conseguimos concretizar nenhuma. Temos que conseguir concretizar. Portanto, temos que tentar minimizar esse defeito para o Campeonato da Europa se queremos ter algum sucesso nessa mesma competição. O que é que eu acho? Acho que contra a Espanha, que vai ser o primeiro jogo no Europeu, temos que fazer algumas coisas bastante diferentes que fizemos neste último jogo. Jogamos contra elas e perdemos 7-1. Temos, principalmente, não podemos querer jogar com as linhas subidas e com um bloco adiantado quando não conseguimos controlar a profundidade, que é mesmo assim. Acho que é. Não quer dizer ridículo, mas é um bocado ridículo. Queremos jogar com as linhas tão subidas e com uma linha defensiva tão subida quanto tem a qualidade das jogadoras espanholas é aquela que todos sabemos e temos bastante dificuldades nesse aspecto de controle da profundidade e dos espaços entre linhas e espaços entre as jogadoras da linha defensiva. Também é um problema que tem que ser corrigido agora para a primeira jornada do Europeu. Muitas vezes as bolas a entrar entre lateral e central ou mesmo muitas vezes entre centrais também para a desmarcação da jogadora espanhola. Isso tem que ser evitado ao máximo. Temos que jogar mais juntas, temos que ir afunilando à medida que vamos baixando no terreno. Não podemos manter a mesma largura quando estamos a baixar no terreno, porque senão isso vai dar asa para que esse espaço seja explorado e devemos evitar isso. E temos outro problema que não é só isto, que é a nossa guarda-redes, ou as nossas guarda-redes também não sabem, não sabem, mas não têm essa característica de controlar bem as profundidades. Não costumam jogar adiantadas, não costumam cortar esse espaço que há entre a linha defensiva e guarda-redes. Portanto, quando assim é preferível baixarmos as linhas, estarmos juntos, compactos, e depois então, quando recuperamos a bola, tentar explorar as jogadoras mais adiantadas. Pelo menos neste jogo. Ok, muitas vezes quando não houver condições para tal, temos que tentar reter a bola o máximo possível e para isso temos que ter as jogadoras mais próximas umas das outras a darem solução de passe e convenhamos que muitas vezes também não acontece isso. Muitas vezes temos uma jogadora com bola que é pressionada logo rapidamente pelo adversário e não há as melhores condições para passar para a colega ou para tentar sair da zona de pressão. Portanto, temos que tentar garantir sempre que haja pelo menos um apoio frontal, um apoio curto, um apoio longo e uma profundidade. Temos que tentar garantir estas três, estas três nuances para conseguirmos sair da zona de pressão. Temos que tentar também ter mais critério
em zonas avançadas do terreno. Não podemos, como já disse há pouco, não podemos falhar tantas oportunidades como é costume. Temos que caprichar no momento da finalização, porque ainda por cima contra esta seleção, se tivermos duas, três oportunidades, temos que aproveitar pelo menos uma delas, porque se não aproveitarmos é impensável sequer pensar em pontuar, quanto mais ganhar esse jogo. Portanto, temos que caprichar nesse momento. E, na minha opinião, acho que devíamos voltar outra vez ao sistema antigo do tal 4-4-2 Losango para, para termos mais capacidade de reter bola e de atacar também com mais critério. Porque conseguimos juntar mais jogadoras à frente, conseguimos ter as melhores jogadoras ou o setor mais forte da seleção com mais unidades em campo, e isso traz-nos benefícios tanto no controle da posse de bola como no ataque organizado e também na leitura do jogo e na gestão dos tempos de jogo. Isto é fundamental. Portanto, para mim, devíamos deixar para trás esse sistema tático que não funciona com as nossas jogadoras e voltar ao que era correto, que era o tal 4-4-2 Losango, porque tínhamos uma equipa equilibradíssima nesse aspecto. No meio campo, eu imagino o André Jacinto a jogar como um médio mais recuado, como a Tatiana Pinto e André Norton com interiores e jogar, espero eu, que aqui que a Nazaré esteja a 100% e que jogue no vértice mais adiantado. Não podendo jogar, há outras soluções, como podemos também jogar com a Jéssica Silva nesse vértice, para ter também mais liberdade de movimentos e conseguir meio fazer o papel de vagabundo, que ela acho que tem capacidade para ter esse papel. E na frente, neste jogo em específico, eu jogaria com a Diana Silva e com a Telma Encarnação, que é para podermos explorar a tal profundidade. A Diana Silva também é muito boa a jogar em apoio, para dar essa ligação meio-campo-ataque. E acho que teríamos um ataque equilibrado também com essas duas na frente. Não podendo ser essas duas na frente, espero que o selecionador olhe para as características da seleção espanhola e que meta as melhores jogadoras em função disso e não jogar com as mesmas sempre, entre aspas, ou sem olhar para o adversário, porque acho que é um erro um treinador não adaptar o seu plano de jogo em função do adversário. Ok, devemos manter sempre a nossa identidade, manter a nossa matriz, mas contra estas equipas em por cima são melhores que nós, isso não há dúvida nenhuma. Temos que nos adaptar a elas e tentar tirar vantagens das falhas que elas possam cometer em campo. Portanto, espero que o Sassuolo tenha atenção a isso. Pois, Itália e Bélgica, teoricamente, são mais acessíveis do que a seleção espanhola, mas neste momento qualquer seleção é perigosa para Portugal, porque lá está. Acho que animicamente não estamos no nosso melhor, também, verdade seja dita, não estamos com a maior das confianças e o sistema tático também não ajuda a tal. Quero deixar aqui também um ponto na convocatória que eu não consigo perceber. Já falo isto há muito tempo com amigos meus e com pessoas com quem falo acerca disto, que é esta convocatória fechada e sem abertura para potenciais novas caras da seleção. Como é o caso de Stephanie Ribeiro e Ana Dias. Para mim são dois casos ridículos. Como é que não são convocadas para este europeu? Porque fazem campeonatos muito bons, principalmente a Stephanie Ribeiro, que tem 32 jogos, 25 golos. É de louvar. Quer dizer, estamos a falar de um campeonato bem mais competitivo do que o campeonato português. E uma jogadora que marca 25 golos no México é sinal de qualidade, no meu entender. Não sou conhecedor a fundo das qualidades da Stephanie Ribeiro, não estou nos treinos também para ver. E é um ponto abonatório para o selecionador, mas duvido que uma jogadora que faça estes gols todos não tenha qualidade. E ainda para mais quando temos muitas dificuldades nesse capítulo, acho que uma jogadora destas que vem em forma do México e poderia ser uma mais-valia para a nossa seleção,
acho que faria todo o sentido ser convocada. Pelo menos esta. A Ana Dias, no mínimo, tinha que ser pré-convocada e tinha que ter oportunidades. Porque às vezes podemos falar que mas elas costumam ser convocadas. Nós estamos atentos e elas costumam ser convocadas. Tudo bem. Mas muitas vezes não entram, ou quando entram é para jogar 5 minutos, 10. No caso da Stephanie Ribeiro, jogou 15 minutos, penso foi, contra a Nigéria. Não sei se chegou a tanto, mas penso que foi 15 minutos. E podemos pensar, mas ela não mostrou grandes pergaminhos para ir ao europeu. Mas qual é que é a jogadora também que consegue mostrar pergaminhos quando vai à seleção muitas vezes, fazem milhares de quilómetros para estar na seleção, não jogam, sabem, partem atrás das colegas e depois metem 15 minutos quase como ultimato, ou resolves o jogo ou então vais ficar de fora. Isto é uma pressão também para a jogadora. É normal que não consigam mostrar se calhar o seu melhor. Nem todos somos Cristianos Ronaldos para conseguir lidar com essa pressão e conseguir ter sucesso. E elas, no mínimo, tinham que ter muito mais oportunidades nos jogos, tanto da Liga das Nações como amigáveis, etc., para poder mostrar o seu valor. E então, depois o selecionador escolhia. Agora, sendo assim, eu não consigo dar a minha mão à palmatória ao selecionador porque não se consegue compreender o porquê de termos um grupo tão fechado, sempre com as mesmas jogadoras. Por acaso, infelicidade para a Carolina Mendes, que esse é o seu terceiro europeu, lesionou-se e não vai ao europeu. Mas eu pergunto-me, ok, pode ter características diferenciadas das outras, mas é uma jogadora que marcou 4 gols no Racing Power. Não é e tem 37 anos. Não é uma jogadora que vem em forma à seleção. Eu acho que a seleção tem que ser um espaço para premiar o rendimento individual no clube também. Não pode ser. Temos aqui um grupo fechado, façam o que vocês fizerem nos seus clubes, não interessa, então têm um lugar na seleção. Na minha opinião, uma seleção tem que ser consequência do trabalho que fizeste durante a época. E estas duas jogadoras tinham que lá estar. Por muita pena minha não estão. Acho que é um erro, mas pronto, o selecionador tem as suas ideias e se calhar sabe de algo mais que nós não sabemos, porque ele está dentro dos treinos, ele é que dá os treinos, portanto, até pode ter visto coisas que nós não vimos e então ser legítimo não os convocar. Mas eu olhando para os números e olhando para quem foi convocado, não consigo compreender esta decisão. Espero que a seleção tenha uma boa prestação no europeu. Acho que era bom para todos nós. É a nossa seleção. Queremos sempre que vá o mais longe possível, mas eu tenho dúvidas que vamos ter sucesso nesta participação. Do que estou a ver e da forma anímica com que a seleção enfrentou estes últimos encontros, tenho algumas dúvidas que vamos ter sucesso neste europeu. Pronto, ficamos por aqui hoje. Foi um episódio mais curto, também é o primeiro e ainda estou também um bocado a ambientar aqui a este novo formato. Não tenho grande experiência em podcasts, portanto peço desculpa se alguma coisa não estiver bem ou se a qualidade do podcast não for a melhor. Vou tentar melhorar episódio após episódio e talvez alongar os episódios, quem sabe. Um, e pronto, sigam as nossas redes sociais, partilhem e vemo-nos no próximo episódio. Fiquem bem, pessoal.